tem tempo que eu estou me coçando para poder compartilhar algumas histórias aqui, mas eu esperei o cumprimento, pelo menos de uma etapa, para poder compartilhar algumas reflexões. Então, basicamente, nesse vídeo eu quero trabalhar ainda dentro da série Trindade, porém, não vai ser diretamente com o uso da palavra ou com o uso de versículos e capítulos da história da Bíblia, mas de um episódio específico que eu pessoalmente vivi, que eu acho interessante compartilhar aqui, ok? Recentemente, eu não sei quantos sabem, já tem vídeo sobre isso aqui no canal, mas eu quebrei um osso da mão, quebrei esse osso, especificamente o quinto metacarpo, metatarso, eu confundo, acho que é metatarso, metatarso é do pé. Metacarpo, quinto metacarpo. Fratura de boxer, consegui quebrar esse osso da mão direita num soco, tá? Depois eu entro em detalhes. Mas o que acontece? Existem três fases preciosas que me trouxeram muitas lições e eu acho importante compartilhar sobre isso. Uma sobre o episódio, outra sobre a internação e outra agora sobre a retirada do gesso, da tala de gesso e o processo de recuperação, ok? Eu prometo que essa mensagem não vai passar de 25 minutos, até porque a memória está no limite ali. Então, vai ser no máximo 20 minutos e eu vou tentar contar essas três histórias de forma bem resumida, extraindo o máximo de lições dela. Eu vou, inclusive, mantê-las na série Trindade, mesmo não sendo diretamente Bíblia, vai ter também esferas de interpretação nesses três estágios da história. Primeiro estágio, como foi que isso aconteceu? Num lapso de ignorância, brutalidade, me perdoe da palavra, mas idiotice. Quem for pesquisar o termo idiota vai entender que é isso. É um conjunto de ideias de jirico, uma coisa sem futuro. Eu tive um lapso de ira e de raiva e soquei uma porta, tá? O contexto não vem ao caso, mas basta dizer que eu estava errado, né? Não existe nenhuma pessoa que está certa que... Ah, mas foi porque tinha razão, deu um soco na porta. Não existe. Se a pessoa deu um soco na porta, se tudo até ali ela tinha razão, dali para frente ficou tudo errado. Então, não vem ao mérito o contexto, mas foi dentro de casa, num lapso de estresse, irritei e soquei a porta, certo? Quando isso acontece, é claro que eu sinto uma dor na mão. A porta quebrou, por sinal. Afundou a porta onde eu soquei. E falei, então tudo bem, a mão tá dolorida, mas vai passar daqui a pouco. Movimentei a mão, abria, fechava, falei, na ignorância também pensei, né? Não aconteceu nada demais, deixa quieto. Depois de alguns dias, com aquilo seguia doendo, né? Inchado e tal. Era uma dor suportável. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, nem porque eu sou Superman, nem... Não, é porque esse osso aqui, quando quebra, e como ele não empata o movimento, ele tá fora da parte que de fato movimenta da mão, essa parte aqui, ela fica dolorida, mas ela ela não sofre flexão, não dobra, então não é uma dor suportável, tá? Uma dor, eu não recomendo, mas é suportável. E eu fiquei, não precisa de radiografia, besteira, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Depois de 10 dias que a coisa desinchou e continuava doendo, a mão abria, fechava, mas ainda dolorida, eu falei, rapaz, eu vou olhar, talvez trincou. Quebrou e quebrou feio, quebrou e saiu do lugar o osso, sabe? Bagunçou bem. Quando eu descobri, já estava tarde, e aí eu fui para um processo de cirurgia e tal. Mas nesse primeiro estágio da história, o que eu queria extrair? É que enquanto eu orava, Deus me confronta diariamente. Com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, mas ele me dá uns tapas arrumados, né? Tapa de luva, mas entenda. Nesse episódio, Deus chegou para mim e falou assim, certo, e aí agora? Você vai dizer que a culpa foi da porta? Rapaz, eu vou dizer o quê? Então, só para vocês entenderem o que Deus mais trabalhou comigo a partir desse episódio, né? Eu sempre tive uma conduta, sempre tive um reflexo de defesa própria acima do normal, acima da média. O famoso vitimismo. Ah, mas não foi bem assim, mas o contexto, mas foi fulano, mas foi ciclano. E se você olhar desse jeito e tal, uma pessoa que sempre justificava, que queria achar um meio, uma saída, e se possível botar a culpa no outro. Como diz um filósofo aí, né, personagem, Homer Simpson. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Eu era craque nisso. Aí orando com essa mão doendo, Deus falou assim, olha bem pra ela aí, eu tô olhando. Você bateu em quê? Eu falei, bati numa porta. E aí, você vai dizer que a culpa foi da porta agora?
Rapaz, não tem como, tem? Então, o que é que Deus me ensinou com isso? Independente da circunstância, o desequilíbrio está em mim. Não é que alguém não possa me ofender, não é que alguém não me alfinete, não é que as pessoas à minha volta não faltem comigo, não é isso. Mas o fato é que eu tenho que estar num lugar onde, independente daquilo que eu recebo, eu seja racional e intencional naquilo que eu entrego. Ah, mas você está sendo afrontado, certo? Mas eu tenho que entregar amor, eu tenho que entregar ordem, eu tenho que entregar respeito. E a prova de que isso não estava acontecendo é que eu soquei uma porta. O que a porta te fez? Nada. A porta gritou com você? Não. A porta partiu para cima de você? Não. A porta te humilhava? A porta te ignorava? Não. Por que você bateu na porta? Porque eu estou em desequilíbrio, então eu boto para fora aquilo que eu sou. Entende? Beleza. Fui tratado sobre isso. Uma coisa muito maravilhosa. Uma experiência que eu não recomendo, não é a coisa mais gostosa da vida, mas o resultado foi a melhor coisa, seguramente. Eu sou tão grato a Deus por ter quebrado esse osso, que se eu pudesse voltar atrás, eu não faria a mesma coisa, porque eu aprendi que isso é errado. Contudo, eu sou grato de tal forma que eu não gostaria de desfazer o que aconteceu. Se eu tivesse outra oportunidade, definitivamente eu não faria o que eu fiz. Mas, tendo eu o poder de apagar isso da memória, eu não quero. Obrigado, Deus, porque com isso veio uma lição tão incrível que formou em mim o cara que eu sou hoje, que eu não era há 2 meses atrás. Ok? Não sou perfeito, não sou maravilhoso, continuo cheio de defeito, porém com menos do que aquele cara de 2 meses atrás, tá? Uma experiência incrível. Ok, esse foi o primeiro estágio. Segundo estágio, eu cheguei no hospital. Depois da radiografia, eu descobri que estava fraturado. Então eu fui desesperado para um hospital e falei, eita, fraturou, cara, como é que faz? Ele fraturou hoje, fraturou ontem? Eu falei, não, tem 12 dias. Todo mundo olhou assim para mim e falou, tá bagunçando? Você chegou aqui na emergência com a mão quebrada, uma fratura desse nível, você tá passeando com ela tem mais de 10 dias? A verdade é essa, eu vou dizer o quê? Vou dizer que não foi? Foi. Desculpa aí. Tem como você me ajudar? Tem. Falei, pronto, como é que a gente faz? Ele falou, bom, no seu caso, a gente pode fazer uma redução, que é um manejo aqui para diminuir esse problema, e você conviver com ele, ou, para ficar 100%, a gente vai ter que operar. E eu cheguei lá com a maior coragem do mundo. Falei, beleza, tem que operar? De boa, então bora. Então tá bom, você já não volta para casa. Falei, como assim? Não, é porque aqui para fazer a cirurgia tem que haver um preparo, uma série de exames, você já tem que internar hoje. Não, mas eu cheguei de viagem agora, eu tenho que arrumar minhas coisas em casa e tal. Falei, então beleza, você vai e volta quando você quiser. Eu falei, mas não dá pra eu voltar no dia da cirurgia? Ele falou, não, se você não internar, não opera. Tá bom, então bora, né? Aí internei. Fiquei 3 dias internado, fazendo uma bateria de exames, tomando soro na veia, medicações e esperando a cirurgia. Nesse período, eu divido o quarto com outros 2 indivíduos. Um cara mais jovem do que eu e um cara mais velho do que eu. Um devia ter em torno de 20 anos de idade, eu tô com 33, e o outro devia ter 40 e poucos anos, né? Então, uma média aí de 10 para baixo e outro 10 para cima. Um negócio bem bacana. Os 2, a gente trocou ideia, foi legal, foi bacana e tal, e a gente começou a compartilhar as histórias. Resumo. 3 situações diferentes, mas todas ortopédicas. O primeiro chegou lá sem esse dedo indicador. Cortou, arrancou fora. Como é que foi isso? Ah, não, cara, que eu deixei minha moto funcionando, aí fui levantar para botar a corrente, puxou, arrancou, cortou meu dedo na hora, o povo enterrou lá e me trouxe. Eu falei, como é, rapaz? O povo enterrou seu dedo? Mas foi, eu não sei por que não. Pegaram lá, enterrou e me trouxe para o hospital. Vou dizer o quê, né? Tá bom, então. Aí, amputaram o dedo do cara, ficou sem. A mão dele, acho que cortou aqui, e na hora da cirurgia cortou mais para baixo ainda, arrancou o dedo inteiro. Beleza. Conversando com o outro pegou muito peso na roça, tava com as costas cheias de carga e tudo. Aí achou de puxar um jegue que ele tinha no quintal para botar para fora. O jegue deu um supapo na corda que estava seguro na mão. Ele, com muito peso, caiu em cima do próprio joelho, quebrou a rótula, a patela do joelho. Aquela bolachinha que a gente tem no meio do joelho. Quebrou, dividiu em 2. Subiu uma e desceu outra e ficou com o joelho partido lá. Aí ele achou um jeito de ajeitar na hora com a mão, mas a patela não firmava, porque o trem partiu, quebrou a bolacha. Aí veio pro hospital. E eu tô no meio desses 2 caras falando, mas rapaz, Deus tem muita paciência com a gente, né? Porque não precisava trocar a corrente com a moto funcionando. Podia ter feito com mais cuidado.
O outro não precisava estar com uma carga dessa, uma ignorância dessa, ainda brigando com o jegue. E eu dei murro numa porta, quer dizer, os três não precisavam estar aqui, podia estar em casa de boa, mas suas teimosias, suas ignorâncias e seus, né, desvaneios colocaram a gente nessa situação. Agora, de todos, o piorzinho ainda sou eu, né? Porque eu me feri, é o cúmulo da demência, mas amém. Desfecho da história. O que amputou, ele fez a cirurgia, foi tratado pelos homens, mas foi embora sem o dedo. Se lascou. Deus abençoa, vai administrar, vai recuperar bem e vai conviver sem esse dedo. Mas a cirurgia foi de retirada. O outro teve a cirurgia no joelho, bem sucedida, abriu, costurou, arrumou, devolveu e vai ter um processo de recuperação, mas vai ficar também beleza. Tem a marquinha da cirurgia, mas vai ficar 100%. E eu, na horinha de operar, não quis mais. Veio não só um, mas 2 médicos conversar comigo e falou, cara, é o seguinte, você está internado aqui há alguns dias. Quem te internou não está errado. O seu caso ele é cirúrgico. Todos os exames que você fez te capacitam para a cirurgia. Você pode, então, sim, ser operado. Mas eu vou te dar um conselho de médico experiente que sou. Movimenta a sua mão. Faz assim, abre, fecha, torce, vira, movimenta, o quê? Tá vendo? Tá vendo? Agora, perceba esse calinho, perceba esse relevo e tal. Você tá vendo isso daí? É porque sua mão ainda está inflamada. Se a gente deixar tratar de modo conservador, essa inflamação vai sair. Esse movimento vai permanecer e você vai ficar melhor do que está agora. Se sua mão já está funcional, ela vai ficar ainda mais. Se ela está inchada, ela vai ficar ainda menos. Contudo, se a gente fizer uma cirurgia, prestem muita atenção nisso, se a gente fizer uma cirurgia na sua mão e ela for super bem sucedida, for uma cirurgia perfeita, vai ficar igual sua mão vai ficar igual ela está agora, ou até um pouco pior. Porque quando eu corto, onde eu corto vai gerar cicatriz. Eu vou ter que furar seu osso, talvez fira sua cartilagem, fira um tendão, fira um nervo, e pode ser coisa, de certa forma, irreversível, né? Então, enquanto a gente entra para resolver um dano, a gente pode acabar gerando outro. Então, perceba que isso é uma situação delicada, mas se você quiser, a gente vai fazer o melhor, eu garanto que a gente vai trabalhar e que vai cuidar. E a gente vai colocar um pino, e depois de um tempo vai ter que tirar um pino. Então, o processo também de cura é mais lento. E aí, o que você quer fazer? Eu falei, doutor, diante do que você está me apresentando, eu estou escolhendo entre ficar como está, com a possibilidade de ficar pior, ou melhor do que eu estou. Eu escolho ficar melhor do que eu estou. Ele falou, então, é isso que eu escolheria. Eu, enquanto médico experiente da área, eu não operaria minha própria mão. Eu não autorizaria a cirurgia da minha própria mão. Se fosse a mão do meu filho, se fosse a mão da minha mãe, a minha decisão de médico seria não operar. Porque o seu caso, apesar de cirúrgico, eu entendo que o conjunto positivo é maior na não cirurgia. Doutor, muito obrigado pelo seu parecer. Concordo, acato, aceito, estou indo embora, obrigado. Eu já estava com medo terrível da cirurgia. O dia foi encostando e a coragem foi acabando. Só de pensar em anestesia geral, eu já falei, pronto, hoje que eu vou morrer. Deus livre. Livrou. Não fui para a mesa de cirurgia e voltei para casa só com a tala de gesso. Enquanto eu voltava para casa, Deus falou para mim, repara. Na verdade, antes da alta. Eu estava lá dentro, mas já tinha decidido que não ia operar, já estava com a tala. Aguardando alta. Eu falei, Deus, essa espera toda para quê? Ele falou, eu queria te apresentar outras situações similares à sua que não precisava desse sofrimento. Então, o fruto do pecado é por conta do pecador. Você que escolheu se lascar, igual os outros escolheram se lascar. É claro que ninguém escolhe a dor, é claro que ninguém escolhe a consequência, ninguém escolhe o sofrimento, mas todo mundo escolheu o plantio. Plantou merda, colheu merda. Desculpa o palavreado, mas é melhor falar de forma mais clara. Plantou morte, colheu morte. Plantou ruim, colheu ruim. Não tem como, ok? Então, eu entendi isso, mas eu falei, Deus, as colheitas foram diferentes. Ele falou, porque conforme a negligência tem uma forma de tratar. Aquele dali negligenciou no manuseio da moto e negligenciou, ele nem pegou o dedo. Quer dizer, ele nem esperança de religar ele não tinha. Então ele já abandonou o negócio dele lá. Então ele veio ser tratado conforme a fé dele. O outro não queria estar aqui de jeito nenhum, mas veio humildemente e também vai ser operado. E você, com o discernimento que você tem, e que nem precisava ter quebrado, eu quero tratar intimamente.
Falei, como é isso, Deus? Aquele primeiro que tratou e foi embora sem o dedo, quem tratou foi o homem. Aquele dali que tratou e foi com o joelho restituído, foi o homem. Mas você, quem vai operar, sou eu. Eu não vou deixar cicatriz, eu não vou deixar sequela, mas eu vou te tratar sem cirurgia, deixando alguma alteração nesse osso. Uma leve distorção vai ficar, mas sem corte, sem furo, sem outras lesões. Eu vou te tratar por dentro. E eu não preciso rasgar para isso, eu não preciso abrir para isso. E se você quiser ser tratado pelo homem, porque você viu outros dois sendo tratados pelos homens, um para amputação e outro para restituição. Se você escolhe ser tratado pelos homens, por mais bem sucedida que seja a cirurgia, nunca vai ficar tão bom quanto a minha forma de tratar, que é interna e pessoal. Eu falei, sim, senhor, então o senhor opera minha mão, deixa ela bonitinha, por favor. Eu gosto dela, eu sempre gostei dela, preciso dela para trabalhar. E não quero uma mão disfuncional, me ajuda, não quero uma mão torta. Ele falou, eu vou consertar. Vou deixar um pequeno desvio para que você se lembre da ignorância desnecessária com que você agiu um dia, ok? Então, houve esse tratar íntimo de Deus. E isso é um reflexo de como ele tem tratado a minha vida. Tem muitas coisas que eu quebrei que o homem poderia até consertar, mas deixando sequelas. E Deus está dizendo, não, 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 bora ali. Eu vou te tratar. Agora eu vou tratar por dentro. Ninguém sabe como, ninguém vê. Eu vou operar sem cortar, sem furar, sem jogar fora. Eu vou tratar do meu jeito. E para isso você tem que se submeter a um período de reserva, a um período de imobilização, ok? Então, glória a Deus por isso. Eu espero que vocês consigam aplicar o que eu estou falando na vida de vocês. Talvez vocês nunca tenham socado porta. Talvez vocês nunca tenham necessidade de uma cirurgia. Mas seguramente você já descarregou sua raiva, sua ira, o seu descontrole emocional, que pode ser chorar, pode ser gritar, pode ser quebrar coisa, em algo ou em alguém. Às vezes você sofreu um dano no trabalho e ofendeu alguém de sua família. Às vezes você está estressado com sua família, ofendeu alguém na rua, no trabalho, onde quer que seja. Então, essa não administração de si, essa falta de autocontrole faz com que você bata em portas. Você bata naquele que não merece apanhar. Então, o autocontrole é uma administração de quem somos e do que temos. E a despeito ou apesar, indiferente daquilo que recebemos, nós temos que saber o que entregar de forma racional. Ah, eu tomei uma porrada, vou dar uma porrada. Não é assim que funciona. A porta não me fez nada e eu dei um soco nela, tá? Então, isso não cabe. Então, que vocês possam aplicar isso à vida de vocês. Porém, nessa fase final agora, eu já estou concluindo o vídeo, onde foi retirada a tala, Deus fala ainda mais comigo e me traz novas lições de aprendizado sobre isso nesse terceiro estágio. Eu tirei a tala hoje, a mão ainda está amassada, está ressecada, não sei se vocês conseguem ver, não sei se dá foco aí, deixa eu tentar aqui. Não deu. Mas sim, tá? Chega a estar marcado, tá ferido aqui, a mão feriu em outro lugar. Esse dedo tava belezinha, tá duro, já não tá fechando todo, certo? Tava fechando 100%, agora não, ó, já tem uns 3 que não fecha bem, só esses aqui. O que eu quero dizer com isso? Quando um dedo da mão, e aí a gente entende o corpo de Cristo, a igreja, a família e tudo. Quando um dedo da mão faz o que não devia, quando um dedo da mão sofre, todo o corpo sofre, não é só a mão. Eu tive mais dificuldade de escovar, eu tive mais dificuldade de lavar o cabelo, eu tive dificuldade de lavar esse sovaco. Já pensou lavar com a mesma mão? É duro. Então a gente precisa dessa mão. Deixa eu tentar desbloquear o foco aqui. Todo o meu corpo sofreu a falta da mão direita. Eu sofri para escrever, eu preciso assinar o nome muitas vezes. Eu sofri para trabalhar no computador, para o mouse, para o teclado. Eu sofri para dirigir. Tudo foi mais difícil, porque uma parte do meu corpo errou, todo o corpo sofre. Essa é a mentalidade e a maneira que a gente tem que ver o corpo de Cristo. Quando um peca, quando um distorce, quando um desvia, bagunça para todo mundo. Então nós devemos agir em favor de todos os membros. Não adianta eu viver uma vida top aqui, a minha mão esquerda feliz, festejando e dançando, enquanto a direita está quebrada, porque a direita quebrada vai fazer com que a esquerda sofra em algum momento. Esse antebraço, por exemplo, era terrível para me lavar, porque eu não podia usar essa mão para esfregar, porque eu não podia molhar ela. Então assim, ou eu tenho que isolar muito bem essa mão, ou eu tenho que lavar esfregando no... todo mundo sofre.
Então a gente tem que cuidar para que nenhum membro quebre, para que outros não sofram. E naturalmente, aqueles que estão mais próximos do membro que quebrou, eles sofrem mais. Olha a ferida desse dedo. Aqui tem bolha aqui dentro, não sei se consegue ver. Bolha, calo, bagunçou tudo. Olha, mancha de sangue aqui, tipo calo de sangue que fez as faixas e tal. Por que que todo mundo que está perto desse sofreu mais? Porque quando esse foi imobilizado, acabou imobilizando esse e esse junto. Quando aqui não podia mexer, aqui também foi imobilizado, então também perdi esse movimento também. Isso aqui não fez nada, não sofreu nada, não participou nem da discussão, mas por conta do erro desse, esse daqui sofreu, e esse daqui, e esse daqui, e esse daqui, e aqui, e aqui, ok? Que a gente tenha um entendimento de que, apesar de ter saído da tala, olha, tá livre, a mão não tá pronta para fazer tudo que ela fazia. Então, às vezes, Deus vai nos separar para que a gente seja tratado. E quando Ele tirar esse isolamento, não necessariamente a gente está pronto para tudo que a gente já fez ou fazia, ou pronto para as coisas novas que virão. Eu já treinei Muay Thai, eu já dei soco em parede, já dei soco em madeira maciça, já dei soco em pneu, já dei soco em saco de pancada, e tudo certo. Já dei soco em gente, porque às vezes a gente treinava lutando, tudo certo. Mas um dia que eu fui ignorante dentro de casa, desnecessário, eu quebrei a mão dando um soco que não precisava. Então, eu ainda quero voltar a socar, eu ainda quero voltar a treinar. A propósito, eu aconselho a todo homem, principalmente os mais esquentados, faça uma luta, faça um treino para você extravasar essa coisa que é natural. É do ser humano ter raiva, é do ser humano ter ira de vez em quando, ter energia de explosão, seja para correr, seja para cavar, seja para... Isso é do homem, é do caçador, isso é testosterona. Canaliza isso para você não transbordar onde não pode. Quando eu treinava Muay Thai, eu não tinha crise de estresse com ninguém, porque eu esgotava tanto o que eu queria bater, eu batia até não querer bater mais no treino, seja num pneu, até não ter força para bater mais, que você passa o dia em paz, zen, de boa. Ok? Então canalize a energia de vocês, de modo que vocês não extravasem. Mas enfim, eu quero voltar a lutar, mas não posso voltar a lutar agora. O osso já está calcificado, está bem melhor do que estava, reposicionou bastante. A mão já começa os movimentos, só que agora eu vou entrar num processo de fisioterapia. Então o isolamento não é só o período de gesso, o período pós-gesso também. Eu não estou mais bloqueado, eu já consigo fazer alguns movimentos. Mas eu não movimento tanto quanto antes. E agora eu vou passar por uma fase de reaprendizagem dos movimentos, de ganho de força. Isso é gradativo. E dessa mesma maneira, Deus trabalha com cada um de nós. Vai devagar. Eu te tirei de onde você estava, porque você estava muito valentinho. Agora eu te isolo. E quando eu tirar o isolamento, eu ainda vou passar um processo de crescimento, de ensino gradativo, parcial, degrau por degrau, até você alcançar uma força ainda maior do que tinha, um discernimento ainda maior do que tinha, uma habilidade da mão direita ainda maior, uma habilidade que você nunca teve, mas ela é gradativa, calma. É assim que Deus trabalha e trata cada um de nós. Então, se permita ser tratado por Deus, seja qual for o contexto da sua vida, seja qual for as experiências que você passa. Reconheça a trindade, o cuidado de Deus. No caso, o fato literal, ele aconteceu, ele não pode ser negado. Isso não me limita e tampouco determina quem eu sou. É só um fato, aconteceu. Que lição eu vou extrair desse fato é que vai determinar quem eu sou de fato. O que aconteceu, aconteceu, não dá para ser mudado. Mas o que eu extraio, o que eu aprendo e o que eu faço com a minha conduta a partir daquilo que foi vivido, muda tudo. Deus abençoe o seu dia. Parabéns para quem assistiu até aqui. Compartilha, curta essa mensagem e leve adiante reflexões edificantes. Que isso possa ter abençoado sua vida, que abençoe sua família e que sirva de avaliação própria. Olhe para esse vídeo e reflita não sobre a minha história, sobre a minha vida, mas sobre a sua e sobre o que você tem feito, do que você tem feito. Deus abençoe seu dia. Até a próxima.